Bom dia na paz do Senhor. Amém. Amém. Prometo que eu não vou gritar assim não. Glória a Deus. Estamos nos ajustando. Eu já podia ir embora já. Pastor Mário, da onde que você buscou essa revelação, meu irmão? Que tremendo, estou aqui impactado. Glória a Deus, né? Que Jesus esteja impresso no nosso coração. Meu Deus, é profundo isso, irmãos. É profundo que Ele esteja impresso no seu coração. Deus, a imagem de Deus impressa em nós. É maravilhoso isso. Eu estou impactado aqui ainda. Glória a Deus. Quem está do seu lado aí? Olha aí, se você conhece. Você sabe quem está do seu lado? Você conhece? Se não conhece, você conhece, fala: oi, tudo bem? Como foi sua semana? Se você não conhece, fala assim: muito prazer, meu nome é... Agora, fala uma coisa para mim. E você, quem é? Pergunta para você: você se conhece? Olha para dentro agora. Você se conhece? Você sabe quem verdadeiramente você é? A busca do autoconhecimento, ela sempre existiu. Mas parece que nos tempos modernos, a agitação da vida, o estresse, todas as pressões modernas de você ter que ter sucesso. É impressionante como até os nossos adolescentes e jovens, eles são pressionados a terem que ter sucesso. Eles já nascem assim marcados. Você tem que ser grande, tem que ter sucesso. E é um estresse, é uma cobrança o tempo todo. Eu não sabia que existia essa síndrome, mas acho que foi a Júlia que me falou que o adolescente, quando está na fase de escolher a faculdade, né, está começando, toda a conversa que ele escuta: e aí, você já sabe o que você vai ser? Você já escolheu sua profissão? Né? É uma pressão tão grande sobre as pessoas, né? E na verdade... nós precisamos nos conhecer. Tem um episódio na Bíblia muito interessante, que Jonas resolve escolher um caminho diferente do que Deus mandou, e ele vai para outro lugar e está no barco lá, resumindo a história. Ele está dormindo lá no fundo do navio, e aquela tempestade está destruindo o navio. O navio está vindo quase afundando, e eles jogam fora as coisas do navio para ficar mais leve, enfim. E ali eles não acham solução para aquele problema. Cada um clama para o seu Deus e nada resolve. Eles lançam sortes lá para ver com quem que está o problema, e cai a sorte em Jonas. Aí o capitão do navio chega lá: ô meu amigo, me explica aqui, por que está vindo toda essa calamidade? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? E quem é o seu Deus? Eu imagino agora Jonas deitado no fundo do navio lá, na sombra da impiedade, porque ele estava longe de Deus, lá cochilando. Ele acorda, imagina o Jonas dando um pulo agora. Ele dá um pulo, se coloca de pé e fala assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, daquele que fez o mar e a terra, e tudo isso aí está acontecendo por causa de mim. Meu Deus, ele sabia quem era o Deus dele, sabia quem ele era. E nós precisamos conhecer quem nós somos. Até quando você estiver longe, quando você estiver frio, afastado, nunca se esqueça quem de verdade você é. Não o que dizem de você, nem até mesmo a imagem que você faz de você mesmo. Você precisa saber quem é que Deus diz que você é. Você entendeu, querido? O que Deus diz de você? Qual é a visão que Deus tem de você? É isso que importa. O nosso mestre foi rejeitado, foi chamado de endemoniado, foi chamado de herege, foi chamado de amigo de publicanos e pecadores de uma forma pejorativa, foi chamado de tudo. Mas ele sabia de uma coisa:
que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ele era o Filho amado do Pai, que foi escolhido para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele sabia quem ele era, de onde ele veio, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. As impressões que nós recebemos no nosso dia a dia, elas fazem você tomar atitudes. Eu estava lendo um livrinho esses dias muito abençoado do pastor Abe Uber, que chama Tatuagem Interior. Não tem a ver com tatuagem no corpo, é só o nome, o que você tem tatuado na sua alma, dentro de você. Até como o pastor Mário falou, né? Se você tem impresso no seu coração, o que você tem impresso no seu coração? E ali ele fala que lá na China é o país do mundo que mais se fazem tatuagens. E em Hong Kong é a cidade que mais faz. E o tatuador foi questionado por um repórter: qual a tatuagem que mais fazem aqui? E ele falou: por incrível que pareça, é um símbolo chinês que em inglês é Born Loser, nascido para o fracasso. É o que eles mais tatuam, nascido para o fracasso. Então, na verdade, aí ele fala assim, porque na verdade, quando a pessoa põe alguma coisa na sua pele, aquilo na verdade já aconteceu dentro dela. Ela só põe para fora aquilo que está dentro dela. Porque as pessoas são opressas. Elas nascem o chinês é um povo muito sofrido. Ele nasce com uma cobrança absurda. São quase 2 bilhões de pessoas naquele país. Você tem que se destacar no meio de 2 bilhões de pessoas. Não é fácil. E eles carregam aquele peso de que eles nasceram para o fracasso. Eles não se conhecem a si mesmos. E isso faz com que limite. Na verdade, essa é uma crença limitante. Você acreditar naquilo que falam de você, naquilo que te convenceram que você faz de você uma pessoa limitada. É uma das maiores limitações do ser humano. É ele acreditar na mentira que disseram ao seu respeito. Tem uma história verídica. Aconteceu na década de 30. Um inglês chamado Roger e o seu irmão foram diagnosticados com uma doença de deformação genética. Acho que não é assim que fala. Uma doença genética que eles não andariam jamais. Nessa época, em 1923, o recorde de corrida de 1 milha era 4 minutos e 37 segundos. E a ciência, estudando a capacidade do ser humano, disse que jamais uma pessoa, um ser humano, conseguiria fazer menos do que 4 minutos, correr 1 milha, que dá 1 km e 600 metros. Nunca um ser humano baixaria essa meta. E essas crianças nasceram com essa deformação genética. E o médico disse: vocês dois nunca vão andar. Uma dessas crianças, chamado Roger, ele falou assim: mas eu vou andar. Eu vou andar. E ele se esforçou, e ele lutou contra aquilo, e ele andou. E ele começou a andar, e ele falou assim: não, mas eu não vou apenas andar, eu vou correr também. E ele começou a correr. E ele não só andava, mas ele também corria. E ele não parou por aí, ele falou assim: apesar do diagnóstico na minha vida ser ruim, eu não vou apenas correr, eu vou correr muito bem, melhor até do que as outras pessoas. E ele se tornou um atleta. E ele começou a correr. E ele participou dessa competição de 1 milha. E ele correu 1 milha em 3 minutos e 59 segundos. Porque ele não aceitou o diagnóstico do que disseram que ele era. Isso, após ele ter batido esse recorde, 25 pessoas correram abaixo de 4 minutos. Porque a crença limitadora foi quebrada. Cada um aqui, cada olhinho que está olhando para mim aqui com tanta atenção, e glória a Deus, obrigado por isso. Tem alguma coisa que te limita? O que Deus diz ao seu respeito?
Procure saber qual é o plano de Deus para a sua vida e vai atrás e vai à luta. Não deixe as crenças limitadoras te impedirem de você ser aquilo que Deus te projetou para ser, e não aquilo que você acha que você é ou que falaram que você é. Não, você tem um alvo maior, um alvo poderoso, e você pode alcançá-lo se você entender o que Deus fez na tua vida. A crença limitadora é tão forte, irmãos. Eu vou trazer mais uma ilustração para você entender aqui. Na Índia, os elefantes, eles são muito usados como animal de carga. É bem comum o elefante lá. E o elefante, desde pequenininho, ele é treinado com ele é preso com uma corda no seu pescoço, num lugar muito forte. E ele sempre tenta puxar e se soltar daquela corda e não consegue, porque ela é mais forte do que ele. E ali ele tenta até ele chegar à exaustão. No outro dia tenta de novo até chegar à exaustão, e ele nunca sai daquela prisão. Quando ele cresce, basta um barbante em volta do seu pescoço, preso numa estacazinha, que basta ele fazer um pequeno movimento que ele arrebenta. Porque o elefante é um animal muito forte, ele arranca a árvore com a raiz. Ele vai com os seus chifres lá e arranca com a raiz, ele é muito forte. Só que desde pequeno ele aprendeu que uma corda no seu pescoço o limita, e ele deixa de tentar. Ele para de tentar sair dali, porque ele acreditou que ele está preso naquela cadeia. Quantos elefantes adultos nós temos aqui? Eu não estou te chamando de obeso. Quantos elefantes adultos nós temos aqui que estão com a corda no pescoço e nem tentam mais sair daquele lugar? Não se esforçam mais para vencer uma limitação que colocaram na sua mente. Se você olhar para a palavra de Deus em Números no capítulo 13, aleluia, glória a Deus. Se você olhar, você vai ver que os espias foram a um povo grande, forte, bem organizado, 12 espias. E 10 deles tinham uma crença limitante, e eles chegavam olhando para aquele povo, e olhavam para si mesmos, e trouxeram para o povo essa notícia, dizendo assim: olha, diante deles, nós éramos como gafanhotos. Eles se viam dessa maneira, como gafanhotos. Somos muito pequenos, não vamos vencer esse povo. 2 só, Josué e Calebe, não tinham essa crença limitante. Eles acreditavam, eles diziam: olha, eles são grandes mesmo, eles são poderosos, mas nós temos um Deus todo poderoso sobre a nossa vida, e nós vamos destruir esses inimigos. Mas só os 2 acreditavam nisso, e por causa disso toda aquela geração morreu no deserto. Toda aquela geração, só Josué e Calebe sobreviveram. Nem Moisés, que era o líder dessa época, entrou na terra prometida, porque eles viam com os olhos naturais, receberam um diagnóstico e aceitaram os que morreram. Provérbios 27, 19 fala que o coração do homem reflete o homem. O seu coração reflete quem você é. Não é a sua aparência, não é a sua condição social, não são as oportunidades que você teve, mas de verdade aquilo que você tem dentro de você é que reflete quem você é. A minha mãe, eu não gostava do meu nome. Eu falava: mãe, Marcelo é nome de criança. Mas você não é criança, menino, né? E eu vivia reclamando do meu nome. Aí ela falava uma palavra muito sábia. Ela dizia assim: Marcelo. E ela fazia questão de falar o nome, Marcelo. Marcelo,
Não é o nome que faz uma pessoa, mas é a pessoa quem faz o seu nome. Minha mãe não tinha nem a 4ª série primária, mas tinha muita sabedoria. Eu falo sempre dela aqui, né? Vocês estão conhecendo cada dia mais minha mãezinha, falecida já. Essa é a de criação. A biológica está viva ainda, graças a Deus. Então, querido, faça o nome. Você vai dizer que você é um gafanhoto diante do seu adversário? Ou você vai dizer que o seu Deus é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que veio para vencer, aquele que tem uma espada na sua boca, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que tem escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vem num cavalo branco, aquele que tem a sua veste branca salpicada de sangue para nos perdoar dos nossos pecados? O que você pensa? Quem está no fundo do navio agora aí, como Jonas, balançando com a tempestade, eu estou agora chamando a você agora e dizendo: quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua profissão? Qual é o seu Deus? Você pode se levantar agora e dizer: eu sou como um gafanhoto. Ou você pode dizer: eu sou aquele que adora o Senhor dos céus, aquele que criou o mar e a terra, e Ele está cuidando de mim. Porque aquela situação era por amor a Jonas, porque Deus não queria que Jonas se perdesse. Deus fez tudo aquilo por amor àqueles 200.000 lá de Nínive, mas antes de mais nada, por amor a Jonas. Quem é você? Olha para dentro de você, pensa bem. O Senhor, Ele é especialista em transformar. Se você olhar para a palavra de Deus, você vê tantos exemplos. Pedro pensava que era apenas um traidor, alguém fraco que falava tudo errado na hora errada, mas para Jesus, ele era o edificador da igreja, aquele que recebeu as chaves da igreja na mão do próprio Jesus. João, evangelista, poderia ser apenas o melhor amigo de Jesus, amigo pessoal. Aí Jesus morre e ele fica sem amigo. Tanto que quando Jesus aparece para Pedro e fala tudo aquilo do me amas 3 vezes, ele pergunta: e esse aí, o que vai ser dele? Pedro pergunta para Jesus: o seu melhor amigo aí, ó, esse aí que anda deitado no seu peito o tempo todo, o que vai ser dele? Ele é só seu melhor amigo. Aí Jesus fala para ele, dá uma palavra que dá impressão até de imortalidade: Pedro, cuida da tua vida. Em outras palavras, na versão do Marcelo dos dias de hoje, Pedro, cuida da tua vida, porque se eu quiser que esse aqui fique vivo até o dia que eu venho, ele vai ficar vivo. O que quer dizer? Não é só o meu melhor amigo, mas eu cuido dele para sempre, eu estou cuidando dele. O homem chamado Saulo de Tarso podia achar que era apenas um grande religioso, um cumpridor da lei, fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, seguiu a lei ponto a ponto, nunca falhou em nenhum ponto da lei. Não, ele não era apenas mais um religioso, ele era um vaso escolhido de Deus para fazer grandes e maravilhosas obras nessa terra. Sofreria por amor do nome de Jesus, mas era um vaso escolhido, e Deus permitiu que ele fosse até o 3º céu. Primeiro céu, esse que você vê. Segundo céu, o céu das estrelas. 3º céu, a habitação de Deus. Ele foi até lá, aonde Deus habita, e viu toda a glória do Senhor. O Senhor muda o seu entendimento de quem você é. O centurião, quando chega na presença de Jesus, ele se achou o mais indigno dos homens, que não podia receber Jesus na sua casa. Mas Jesus disse, através da declaração que ele deu, que ele expressou a maior fé que Jesus não viu nem em Israel. Está pegando aí, irmão? Está entendendo? Quem é você? É segundo você pensa? É segundo o que falaram para você? Eu vou te dar uma notícia: mentiram ao seu respeito. Mentiram ao seu respeito. Você não é o que disseram, você é o que Deus disse.
Natanael, de um homem desconfiado, um homem que tinha umas palavras meio duras, Jesus fala: eis aí um israelita no qual não há dolo, não há crime nenhum. É isso que Jesus disse dele. Aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus era uma mulher sem valor. Simão disse: se Jesus soubesse quem é essa aí, não deixava ela tocar nele. Mas Jesus falou: o nome dessa aqui, a obra que ela fez será pregada sempre onde falarem do Evangelho. É uma mulher especial, não é essa aí. Vamos lá. Gideão, de um homem covarde, escondido, a Bíblia fala que ele era um varão valoroso e foi um grande libertador de Israel. Você vê como Deus muda? Parece que Deus é especialista em pegar aquilo que parece ser a sua marca de fraqueza e Ele transforma naquilo num poder, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. A graça dele nos basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é servir ao Senhor. Maria, desposada de José, apenas mais uma virgem em Israel, esperando o dia do seu casamento. Só mais uma, mas não. O Senhor a chamou de bem-aventurada, aquela pela qual nasceria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não era só mais uma virgem. Ela diz para o anjo: mas como? Eu sou apenas uma virgem. Nem conheço um homem ainda. Como pode nascer de mim um libertador? E aí o anjo diz: as asas do Espírito do Senhor te cobrirá e você gerará o Filho de Deus. Abraão e Sara eram estéreis. Para eles não tinha mais jeito. A idade já era avançada. Abraão não tinha mais as suas funções físicas funcionando. Sara não tinha mais ovulação, nem menstruava mais. Para eles eram estéreis, mas para Deus eles eram pais de multidões. Deus transforma todas as coisas. Por esses poucos exemplos, tem muitos mais na Bíblia, antigos e presentes. As pessoas muitas vezes reclamam e dizem assim: eu não tive oportunidade, eu não conquistei porque eu nasci numa família pobre, eu nasci num país pobre. Não, querido, você não conquistou porque você aceitou aquilo que disseram ao seu respeito. Se você não cresceu, é porque você aceitou uma palavra errada que disseram ao seu respeito. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar: ainda dá tempo disso mudar. Ainda dá tempo dessa história ser transformada na tua vida. Não importa a sua idade. Moisés, com 80 anos, começou a libertar o povo de Deus. Não importa. O que mais importa é a Bíblia. E ela diz isso aqui em João 17, 24 ao 26. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus quer estar em você, o amor dele estar em você e ele estar em você. João 14, 26 diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aonde você entrar, aonde você estiver, se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, se você já entregou sua vida ao Senhor, e se não entregou, hoje é o dia de você fazer isso.
O Senhor está habitando dentro de você, e isso é a maior oportunidade que alguém podia ter. Você não precisa de oportunidades humanas. Através de Deus na tua vida, as oportunidades humanas aparecerão. Você crescerá sim, será um povo próspero, abençoado, a sua família será abençoada, porque dentro de você tem a presença de Deus, o Criador de todas as coisas. Essa é a única verdade que importa. Não importa a verdade que o mundo te disse. Mulher, não importa a verdade, a mentira que o marido falou a seu respeito. Marido, não importa que numa briga você ouviu algo muito difícil. O que importa é que você tem o Deus da reconciliação dentro de você. Você tem o Deus da fé, você tem o Deus do milagre, você tem o Deus da promessa, você tem o Deus do impossível dentro de você. Isso é o que importa. Filho e filha, não importa se o teu pai e a tua mãe te oprimiram a vida toda, dizendo que você seria um nascido para o fracasso, dizendo que você não era nada. O que importa é o que Deus diz ao teu respeito, que Ele veio ao seu favor, morreu numa cruz, te libertou do pecado deste mundo, te fez uma nova criatura e colocou dentro de você o Espírito Santo da promessa, e é este Espírito quem te dá um novo nome, uma nova identidade, te dá uma nova história, te dá uma nova vida na presença do Senhor. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. A Bíblia diz ao seu respeito: leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmã. Leia a Bíblia procurando revelações de Deus para a tua vida. Não leia a Bíblia para você terminar de ler. Você precisa extrair da palavra de Deus vida. Ela tem vida para você. A Bíblia diz ao seu respeito. Eu queria te pedir para você ler em casa a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e o 2, procurando isso que eu vou falar aqui de novo. Anota aí, Efésios capítulo 1 e 2. O que Deus diz ao seu respeito. No versículo 3 do capítulo 1, ele já começa arrebentando que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha só o que Deus fala de você. Eu vou abrir aqui. Antes, deixa eu ler aqui. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temeram, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você não recebeu qualquer coisinha. E aqui eu vi essa semana no Jesuscope a orientação desse versículo aqui sobre adoção. Eu sou adotivo e sou muito feliz porque fui muito bem cuidado, para a glória de Deus. Mas há um estigma, um pensamento que a adoção é uma coisa ruim. Não é filho legítimo, é filho adotado. Mas se você olhar para a cultura greco-romana, dessa época que a Bíblia foi escrita, um romano, pela lei, estava escrito isso na lei dos romanos, quando nascia um filho legítimo, ele tinha o pai, 9 dias depois que o filho nasceu, a mãe colocava o filho diante dele, ele olhava para o filho, se ele não gostasse do filho, ele podia rejeitar o filho, e o filho não era mais filho dele, ia ser, não sei se ia ser morto, se ia para um orfanato, sei que não fazia parte da família. O filho legítimo podia ser desprezado no 9º dia do seu nascimento. Mas se uma família romana adotasse uma criança, trouxesse para sua casa,
a lei dizia que ela não podia ser desprezada. Ela tinha, já que ele escolheu, era filho dele. Essa é a analogia que o apóstolo Paulo quer fazer aqui, quando ele disse assim: vocês são adotivos, ou seja, vocês foram escolhidos. O Pai escolheu a nós, irmãos. O Pai olhou para a terra e escolheu a você, escolheu eu, para habitar e morar dentro de nós, através do seu Espírito Santo. E através desse princípio você clama: Paizinho, Abba Pai. Uma forma amorosa de você dizer Pai, Abba Pai, Paizinho, íntimo, intimidade. Deus não te deu temor, como diz aqui, né? Vocês não receberam um espírito de escravidão para que escravize novamente, para temerem. Confiança, chegar na presença do seu Paizinho. Olha que intimidade. É isso que Deus fez por nós. Então lá em essa revelação de quem nós somos, tem muitas coisas maravilhosas ao nosso respeito lá em Efésios. E a primeira que eu anotei aqui foi no versículo 3, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Fala assim: todas as bênçãos espirituais. Querido, não é pouco não, é todas, são todas. O que você diz ao seu respeito? Qual mentira disseram para você? Como você vai sair daqui hoje? Se você sair daqui com um conceito bíblico, você vai ser um vencedor nessa terra. Olha só, versículo 4. Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Deus te escolheu, meu querido, para você acertar o alvo, para você fazer certo. Isso aqui não é uma palavra de peso sobre a tua vida, é uma palavra de ânimo, de estímulo. Ele viu em você algo que é possível Ele usar. Ele viu em você algo que é possível Ele transformar. Ele te escolheu para você ser santo, ou seja, separado do pecado, irrepreensível. Não há nada a que se dizer ao seu respeito, porque você é uma pessoa ilibada, uma pessoa irrepreensível, porque você foi escolhido pelo Pai. Se você não sair daqui nessa manhã cuspindo fogo no diabo, se você não sair daqui nessa manhã deixando morrer hoje aquele velho homem, aquela velha mulher que mentiram ao seu respeito, meu querido, não sei mais o que te dizer, porque a Bíblia diz isso ao nosso respeito. Você ter essa consciência vai fazer com que você acerte mais, vai fazer com que você tenha alvos mais sólidos, que a sua vida seja mais consolidada, que você tenha planos, que você tenha projetos, porque você sabe que sobre a tua vida há um Deus todo-poderoso que te ama e que te escolheu, que te deu um novo nome, te deu uma nova vida. Esse é o nosso Deus. No versículo 5, no 11, no capítulo 2, no versículo 19, ele fala que nós somos predestinados para a adoção como filhos. Antes de você nascer, Deus já tinha a sua vida escrita, Deus já tinha o seu nome escolhido, Deus já sabia a sua história, Deus já sabia que ia te adotar, antes de você nascer. Para Jeremias ele disse que antes que os meus ossos se formassem no ventre da minha mãe, não sei se é o salmista ou Jeremias, tu já me contemplavas, o Senhor já te olhava antes de formar o primeiro osso seu, o Senhor já te conhecia. Ele diz também nesses mesmos versículos, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você faz parte da família de Deus, faz parte da nobreza. Afinal, Jesus é rei. Quem você pensa que você é?
Quando o diabo vier te afrontar, você olha para o diabo e fala assim: você pensa que você está mexendo com quem? Você sabia? Está falando com o diabo. Você sabia, diabo, que em breve o meu Deus esmagará a sua cabeça debaixo dos meus pés? Aleluia. Nós somos predestinados para ser filho, concidadão dos santos e membros da família de Deus, cidadão junto com os santos no céu. Recebemos a graça do Senhor gratuitamente. Parece redundante, mas ele coloca graça gratuitamente. Graça é favor. Você recebe o favor de Deus e não paga por isso. Ele te dá o favor e você não tem que pagar por isso. Você tem apenas que fluir no Senhor, fluir no Espírito Santo, entender o seu propósito, entender o seu chamado, amá-lo, cumprir os mandamentos dele, mas entender que é por amor, que é por graça, é favor de Deus pela nossa vida, privilégio daquele que se entrega ao Senhor Jesus. No versículo 7 desse capítulo 1, redenção e perdão. Havia uma dívida impagável, impagável. Por mais que você se esforce, trabalhe, receba todas as riquezas, você pode ser dono do mundo inteirinho, isso não será suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, houve a redenção e houve a quitação dessa dívida. Se você buscar, você que tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, no SPC do céu, vai dizer lá: nada consta. Vai dizer assim: quitado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Tem tanta coisa boa, irmãos. Versículo, tem mais, mas vou pular aqui. Versículo 13: selados com o Espírito Santo prometido. Você é uma carta viva, e essa carta tem um selo. Está acabando, né? Carta quase não tem mais. Eu só recebo multa de carro e conta para pagar na minha caixa de correio, né? Quando eu era menor, vinha as cartinhas, né, com aquele selinho escrito à mão, era mó gostoso, né? Abrir a carta, ler. Eu escrevia a carta também, né? Tá acabando isso aí. Acho que a geração nova aí nem nunca fez isso. Acho que nem nunca fará, né? Tudo é digital. Mas então, voltando aos primórdios, havia uma carta que dentro tinha, né, papéis escritos, e ela era selada, para que ela tivesse valor para ser transportada. Aquilo garantia que foi paga uma taxa para ela ser levada. E além desse selo, tinha o selo do rei também, que era uma cera que colocava no fechamento da carta, e o rei vinha com o anel dele e marcava, para que ela ficasse inviolável. Ninguém podia, só o destinatário podia abrir aquela carta. Então, basicamente, a figura que a Bíblia traz é essa mesmo, do selo aqui, do rei. Então, o que acontece? Você é uma carta viva, escrita pelo Senhor, selada pelo Espírito Santo dele, para chegar ao destino final, e ninguém pode te violar no meio do caminho, porque está selado pelo rei. Se alguém fizer isso, vai prestar conta com o rei, porque o rei selou você e disse: meu filho, eu estou te enviando, você vai chegar onde eu estou te mandando. Está aqui o selo, está aqui a marca, está aqui a garantia. Louvado seja o nome do Senhor. Selados com o Espírito Santo prometido. No versículo 23, somos corpo de Cristo, membro da família de Deus, geração eleita, corpo de Cristo. É tanta coisa que Deus fala a nosso respeito, tanta coisa boa que Deus diz ao nosso respeito. Por que não servir esse Deus, meus irmãos? Por que não andar na presença dEle? No mínimo por gratidão, fazer aquilo que Ele pede. Jesus disse que o fardo dEle é leve, que o jugo dEle é suave, e que nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Andar com Jesus é viver em paz. Andar com Jesus é viver de cabeça erguida, sim.
você não vai ficar prostrado, abatido, caído, você vai passar por momentos de abatimento, passar por angústias, mas você não viverá dessa maneira. Porque se eu disser para você que não há momentos, é mentira, porque a Bíblia diz que há aflições. O próprio Jesus, no momento lá, ele sentiu grande agonia, mas não é para sempre. A Bíblia diz também que logo depois da grande agonia, os anjos vieram e os serviram. Você é servido pelos anjos do Senhor, você é servido pelo Pai. No capítulo 2, eu já vou finalizar, ele fala que nós somos ressuscitados em Cristo. Só ressuscita quem está morto. Você ressuscitou, você recebeu Jesus na tua vida, saiu a morte. O império da morte não tem mais poder sobre a tua vida, ainda que o seu físico agora pare de funcionar, mas você é eterno na presença do Senhor. Você vai morar na glória para sempre, porque Ele venceu a morte, então você e eu vamos vencer também para a glória do Pai. No versículo 6, ele reafirma que nós somos assentados nas regiões celestiais. Para e pensa um pouquinho. Quem é que está sentado nas regiões celestiais num trono? Fala para mim, quem? Jesus. Quem está do lado dele lá? Fala assim, eu. A igreja, você. Estamos assentados com Cristo, diz a palavra do Senhor, nas regiões celestiais. Querido, eu quero te dar uma dica espiritual aqui. Quando você estiver orando, olha em volta e pensa assim, e isso não é apenas automotivação, isso é Bíblia. Pensa assim, estou sentado ao lado de Jesus, Jesus é o rei, governa todas as coisas. A minha oração está vindo da onde? Do trono. Ore direto do trono. Você está nas regiões celestiais. De lá você dá ordem, de lá você determina, de lá você ora. O inimigo tem que cair, os problemas têm que ser solucionados, a direção vem, o Senhor fala contigo. Você anda em vitória nessa terra, porque você está assentado lá e não aqui. O seu corpo está aqui, mas o teu espírito está lá, nas regiões celestiais. No versículo 10, ele traz uma palavra que nós somos criados em Cristo para as boas obras. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Quando você pratica, quando você exercita as boas obras, aquilo te traz uma recompensa, aquilo te traz prazer. Você nunca vai associar as boas obras com a salvação, nunca. Mas você foi criado em Cristo para a prática dessas obras. Se o teu desejo é ajudar o próximo, é fazer o bem para as pessoas, o que tiver ao teu alcance, você sempre está disponível para fazer, creia que você está em Cristo. Se não tem prazer, se não tem vontade, começa a orar mais, porque você precisa estar em Cristo, para você desfrutar de todas esses privilégios, essas bênçãos. Você precisa viver o pacote completo. O pacote espiritual não é como a sua TV por assinatura, que você escolhe determinados canais. Vem tudo. É completa a bênção do Senhor. Deus não te dá só um pedacinho. Deus te dá todas as bênçãos espirituais. Aproximados de Deus pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Versículo 13 e versículo 18. No passado, para nós isso parece que é normal, é banal. Hoje você vai, faz a sua oração, fala com o Pai diretamente. Mas no passado não era assim, meus irmãos. No passado, para você entrar na presença de Deus, havia uma série de rituais, de purificações. Tinha que sacrificar um cordeiro, tinha que se lavar várias vezes, e tinha que confessar, e muitas coisas. E aí entrava no lugar santo, aí fazia ali os rituais. Aí uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, que é onde estava a presença de Deus. Só um homem, uma vez por ano, e enquanto esse homem vivesse era só ele.
Por causa do sacrifício de Jesus, rasgou-se esse véu que separava, e hoje nós podemos, em qualquer lugar que você estiver, chegar direto na presença do Todo-Poderoso. É um privilégio estar em Cristo. E versículo 14, quebrou a divisão que havia entre judeus e gentios. Parece bobeira isso, mas não é. Para você ser salvo, você precisava se tornar um judeu, praticante da lei, circuncidar-se se for homem, ir ao templo uma vez por ano, seguir todos os rituais judaicos. A Bíblia diz que em Jesus isso tudo foi quebrado, e hoje nós temos acesso direto a Ele através do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Versículo 20 fala que nós somos um novo edifício. Deus não é Deus de reforma. Deus não vai te remendar. A Bíblia fala que Ele não põe remendo de pano novo em vestido velho, que Ele não deita vinho novo em odres velhos. Deus faz tudo novo, e Deus faz de você uma nova criatura. Traumas vão ser curados, dificuldades que você tinha vão ser superadas, projetos vão ser estabelecidos sobre a tua vida. Deus tem um novo plano para cada um aqui, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você é novo, tem coisa nova vindo por aí. Aleluia, Jesus. A gente ficou tão feliz, né? Só de trocar de prédio, né? Parede branquinha, tudo novo. Vamos ter uma acústica abençoada em breve, em nome de Jesus, né? A gente ficou tão feliz. Só que agora pensa numa coisa, meu querido. Foi você você é um novo projeto de Deus. Deus te chamou, te constituiu para ser uma nova pessoa, um novo edifício, e Ele vai colocar tudo novo dentro de você. Você viverá coisas novas na presença do Senhor. Anda na presença do Senhor. É isso que importa. E último, terminei. Nós somos, no versículo 22, morada de Deus. Morada de Deus. Quando tem uma personalidade, né, um popstar, vai em algum lugar, aquele lugar lota, né? Todo mundo quer ir lá ver, todo mundo quer chegar perto, quer fazer selfie junto. Querido, o maior de todos, o mais poderoso, o mais desejado, Ele mora dentro de você. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Sabe aquele dia que você está mal? Ele está contigo nesse dia. Aquele dia que você está feliz, Ele está contigo nesse dia. Aquele dia que está faltando fé, você vai falar assim: me ajuda na minha incredulidade. Ele está contigo nesse dia. Aquele dia que você está cheio de fé, Ele vai falar: filho, vai por aqui, ó, esse é o caminho. Ele está contigo nesse dia. Morada de Deus eternamente, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.